Nós vamos ler neste dia o texto que está em 2 Crônicas dos Reis de Israel, os capítulos 14, 15 e 16, nos falam a respeito da história de um dos reis de Judá, que foi o rei Asa. O reino de Israel, no período do filho de Salomão, chamado Roboão, foi dividido em duas partes, a parte do norte e a parte do sul. Na parte do norte ficaram 10 tribos, e na parte do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. Na parte do norte tivemos 20 reis, e na parte do sul tivemos 19 reis. 8 reis foram reis piedosos na parte do sul. Na parte do norte, nenhum rei foi piedoso, porque houve um rompimento da aliança que Deus tinha com Davi. Uma aliança de sal, um concerto de sal Deus tinha com Davi. É o que nós podemos ler no capítulo 13 de 2 Crônicas, no verso 5. Porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e aos seus filhos, por um concerto de sal? Esse concerto nós podemos também ver em Números capítulo 18, verso 19. Então aquele rompimento, aquela divisão, Deus não abençoou, que foi promovida por Jeroboão, porque Deus tinha já determinado essa aliança com Davi. Daí a preservação em todos esses anos, a preparação para a vinda do Senhor Jesus Cristo, o Messias, que nasceria da linhagem de Davi. Então este rei Asa, que é bisneto de Salomão, filho do último rei Abias, que era neto de Salomão, ele começou a reinar. Ele reinou durante 41 anos sobre Israel. E podemos ver a sua história. Isso serve de meditação para as nossas vidas, porque nós também estamos escrevendo a nossa história. Não estamos aqui por acaso, mas cada pessoa que nasce nesse mundo, ela tem uma história a ser escrita. Podemos ver que Deus é eterno e não habita em lugares específicos, mas nós, seres humanos, somos criaturas presas ao tempo e à história. E precisamos dessas lembranças visíveis para nos ajudar a recordar e a compreender melhor
o que Deus fez pelo seu povo. É o que podemos ver tanto na história de Israel, como também na história da igreja primitiva, daquilo que está escrito, e também da história, nesses anos todos, da história da igreja. É muito importante conhecermos a história da igreja até chegar aos nossos dias. O passado não é uma âncora para nos segurar. Muitas pessoas vivem das experiências do passado. São válidos, mas não podemos nos prender como se tivéssemos amarrados ao passado. Agora tudo é diferente. Mas o passado, ele pode nos ajudar a nos dirigir como se fosse um leme. E o Senhor pode usar essas memórias palpáveis para fortalecer a nossa fé. Portanto, é importante lembrar do que Deus fez pelo seu povo no passado e transmitir esse tesouro para os nossos filhos e para os nossos netos. O homem é uma criatura que faz história e não pode repetir o passado nem deixá-lo para trás. Temos que olhar para o que está escrito na palavra de Deus para não incorrermos nos mesmos erros. Então nós vemos aqui nesse capítulo 14 de 2 Crônicas que este rei Asa, ele esteve num momento muito bom de paz. Todo dirigente, podemos ver na política atual, quer um período de grande benefício econômico. Todo dirigente quer progresso, todo dirigente quer ter momentos de paz. Quem que gosta de viver em tensões, em conflitos? E esse homem, ele teve, diz a palavra de Deus, 10 anos. E diz no verso 2 que ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Ele fez o que podemos denominar uma reforma espiritual, uma renovação espiritual, um avivamento entre o povo de Deus. E esse avivamento é a busca da face do Senhor. É o que encontramos nesse verso 4. Ele tirou o que era errado para o povo de Deus, e aqui nós vemos uma grande lição: não apenas tirar,
aquilo que é do mundo, das nossas vidas. Cortar coisas que podem nos afastar de Deus, mas também buscar ir ao encontro de coisas que nos santificam, que nos levem a construir aquilo que é correto diante de Deus. E isso é expressado por essa expressão: buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. E buscar ao Senhor envolve buscar de todo o coração, em oração fervente, ter fome e sede de justiça, da presença de Deus, dedicar-se a fazer a vontade de Deus e abandonar a prática de tudo que pode ser ofensivo para Deus, crer e depender de Deus. Então, isso é buscar a Deus, porque Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então ele aproveitou o momento dessa paz e ele construiu cidades fortes em Judá. Ele edificou cidades, cercando-as de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra estava quieta diante de todos. E diz o texto que edificaram, pois, e prosperaram. São momentos que muitas das vezes nós temos em nossas vidas, onde há uma certa bonança, uma prosperidade, e nós temos que aproveitar esses momentos para haver uma poupança, um controle maior, para que quando vier os momentos de turbulência, nós tenhamos recursos para nos garantir nesses períodos. O rei Asa, ele tinha um exército de 580.000 soldados. Eram homens valentes. E apareceu uma ameaça diante dele. Essa ameaça veio dos etíopes. Diz o texto que Zerá saiu contra ele com um exército de 1 milhão de homens, de soldados, 300 carros, e chegou a uma das cidades de Judá. A proporção era quase do exército de Israel, a metade do exército dos etíopes. Vendo esta situação, Asa buscou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. E isso significa para nós um exercício da fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé nos momentos de dificuldade. Ele não confiou tão somente nesses 580.000 homens valentes, mas ele buscou a confiança em Deus. E ele pôde dizer no verso 11: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão.
Senhor, Tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra Ti o homem. Foi uma pessoa que exercitava a sua fé e sabia que a força maior viria da parte de Deus. E Deus assistiu a Asa e a ajudar. Diz o texto que o terror do Senhor estava sobre os etíopes e houve uma grande vitória para o povo de Judá e eles pegaram os despojos dos etíopes. Daí, no capítulo 15 de 2 Crônicas, nós vemos uma outra situação. Depois que Asa abole a idolatria, ele renova a sua aliança com o Senhor, e o Senhor envia um profeta, um vidente, que foi Azarias. E Azarias diz para Asa: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Aqui nós vemos as condições sendo estabelecidas. E o povo de Israel procurou cumprir com os requisitos desta aliança para com Deus. Nós vemos que Asa renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Ele ajuntou todo Judá e Benjamim, ainda recebeu israelitas de outras tribos do norte que vinham em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Ele ajuntou todo esse povo e fez um concerto para que buscassem ao Senhor. E aquele povo jurou em alta voz, com júbilo, com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento. E também Asa tirou a sua própria mãe, Maaca, que foi uma mulher que fez adoração a Azerá, um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu ídolo e o despedaçou. Os altos tiraram. Então Asa, diz o texto, foi perfeito todos os seus dias. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Asa teve durante 35 anos, foi fiel a Deus. Mas a partir do 36º ano do reinado de Asa, aconteceu um imprevisto com ele. Isso pode ocorrer conosco também. Muitas das vezes estamos tendo grandes vitórias espirituais, mas a nossa história pode mudar, pode acontecer grandes imprevistos. E nós precisamos ter um equilíbrio
na nossa vida espiritual. Aqui podemos ver nessa história que uma pessoa que estava muito bem durante 35 anos, agora ela começa a decair, ela começa a enfraquecer na fé. Será que isso não está ocorrendo na sua vida? A palavra de Deus nos diz, lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, o Senhor falando para aquelas 7 igrejas, e algumas delas o Senhor fala: tenho, porém, contra ti, que você já não tem o primeiro amor. Aquele amor de entusiasmo que você tinha pelas coisas de Deus, agora você já não tem a mesma intensidade. Você faz as coisas de Deus meio relapso. E Deus não se agrada, porque Deus conhece os nossos corações, as nossas motivações. E esse imprevisto veio com um personagem chamado Baasa, rei de Israel. Ele subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém deixasse sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Ele fez um cerco contra Jerusalém, contra Judá. Asa, ao invés de buscar o Senhor, de clamar ao Senhor como tinha feito com Zerá, o etíope, o que Asa faz? Asa procura resolver essa situação histórica com acordos políticos, conchavos políticos, muito comum em nossos dias. E diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 16, verso 2: então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da sua própria casa. Olha que coisa terrível! Aquilo que pertencia à casa do Senhor não era propriedade de Asa. E enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, e ele promoveu uma aliança, propôs uma aliança. E nessa aliança, Ben-Hadad iria quebrar uma aliança que ele tinha com Baasa, rei de Israel. E Ben-Hadad, diz o texto, deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon e Adã e Abel-Maim e todas as cidades das munições de Naphtali. E assim, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Aparentemente, essa aliança deu resultado para Asa. Diz o texto que Asa tomou a todo Judá e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, edificou com isto a Geba e a Mispa. Então parecia que as coisas estavam funcionando do ponto de vista humano. Hoje precisamos ter muito cuidado
com as coisas de Deus para não entrarmos neste mesmo conchavo humano. Precisamos ter cuidado para que as coisas de Deus não aconteçam somente nos acordos humanos. Nós não podemos depender de carros nem de cavaleiros, mas nós temos que depender do Senhor. E o Senhor se aborreceu com essa situação. A história de Asa foi modificada com esta situação. Aquele que tinha começado tão bem, 35 anos servindo a Deus, sendo abençoado, agora, no final da sua vida, ele fraqueja. Então o Senhor ainda enviou um profeta, um vidente, chamado Anani, e disse a Asa, rei de Judá: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. E aí o profeta fala: porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Palavras duras que Asa teve que entender, porque o seu coração agora estava dividido. Quantos hoje também não estão procurando fazer a obra do Senhor e estão preocupados com as políticas deste mundo, as influências deste mundo, fazendo alianças com partidos, e assim deixam de confiar no Senhor. E o Senhor não se agrada disso. É o que nós podemos ver nessa história do rei Asa. E Asa, recebendo esta palavra do profeta, poderia agir como agiu Davi, quando pecou contra Deus, adulterando com Betseba, mulher de Urias, quando colocou Urias na frente da batalha e recuou o seu apoio logístico naquela guerra, fazendo com que Urias fosse morto. Aquilo trouxe um pesar no coração de Deus, e Deus enviou o profeta Natã, e o profeta falou para Davi através de uma parábola de uma ovelha. E quando Natã falou que aquele homem era Davi, um homem que matou a única ovelhinha daquele grande guerreiro Urias, aquilo trouxe um profundo arrependimento ao coração de Davi. Por isso a Bíblia fala que Davi tinha um coração que era reto, que era sensível, que era humilde diante do Senhor.
Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus, coração perdoador. Mas aqui, o coração de Asa não era como o coração de Davi. Infelizmente, o coração de Asa era um coração perverso. E isso saiu para fora. E diz o texto que Asa se indignou contra o vidente, lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. Aquele homem que tinha começado tão bem, agora fracassa na sua vida espiritual. O Senhor Jesus, ele pôde dizer: Pai, a missão que me deste, me confiaste, eu a concluí. E ele disse lá na cruz do Calvário: tudo está consumado. O apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz dará a mim e a todos que amam a sua vinda. Prezado ouvinte, como você tem escrito a sua história? Você quer que a sua história tenha um final feliz? Então procura aprender com as histórias que a Bíblia deixam registradas, para não incorrermos nos mesmos erros. E o final deste homem foi muito trágico. Diz a palavra de Deus que caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Quer dizer, como ele reinou durante 41 anos, ele ficou praticamente 2 a 3 anos enfermo. E diz o texto: grande por extremo era a sua enfermidade. Uma doença se abateu contra aquele homem. Infelizmente, ele, diante dessa situação, de vez de se humilhar diante da presença de Deus, clamar ao Senhor, o que ele fez? Não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Naquela época, os médicos deveriam ser curandeiros, pessoas que utilizavam toda a prática ocultista para tratar as enfermidades. Ele não buscou ao Senhor. Um final infeliz de uma pessoa que começou tão bem, que era, como diz o capítulo 14, que era reto, bom, fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Como você quer que termine a sua história? Essa é a grande questão para todos nós. Não adianta só ficar um período crente diante do Senhor. Nós temos que ir, como diz a palavra, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus te abençoe neste propósito de você ser fiel até a morte. Amém.